Não sei se está dando para o pessoal ver lá a imagem, com a letra pequenininha, Eudes, tá? Que se a gente ampliar vai extrapolar muito. Não, mas tá bom assim. Vamos lá. Espíritos apegados à Terra e seus motivos. Então vamos começar de uma forma geral. Considerando as dificuldades dos espíritos ligados à Terra, podemos classificá-las geralmente em 3 tipos. Primeiro, apego psicológico. Pessoal, este é quando a pessoa sabe que está desencarnada, mas na mente dela não há compreensão, não há aceitação da passagem, por diversos motivos da mente dela. Ou seja, ela não está apegada energeticamente, não está imantada energeticamente ligada a alguém ou alguma pessoa. Ela está presa em looping dentro da mente dela, e o pensamento fixo dela é a não aceitação da ideia da passagem para outro plano, porque passou a vida inteira reafirmando na própria mente de que só existe a matéria, só existe o corpo físico e nada mais. Quando ela passa para outro plano, a mente dela não consegue quebrar esse paradigma materialista e aí acaba ficando enredada dentro do clima mental e precisa de assistência extrafísica para poder se desprender. O segundo tipo é o apego energético. Neste caso, é a situação em que energeticamente o corpo espiritual da pessoa está muito denso e fica agregado, imantado aos ambientes por questões energéticas por diversas causas. E terceiro, o apego psicológico e energético, quando somos 2 anteriores num só, que aí é um problema maior ainda. Então, genericamente, esses 3 são motivos variados. Vamos desdobrar isso numa explicação. Pode ir, Eudes. As causas disso podem ser variadas. Por exemplo, a atenção desses espíritos continua dirigida somente para as questões físicas. Esse é um fator primordial para que a pessoa fique entranhada aqui no campo energético da matéria, mesmo que ela não tenha mais corpo humano, está entranhada mentalmente dentro do looping mental dela. Prevalece neles a necessidade de sensações grosseiras. E isso é importante, Eudes, porque a pessoa se acostuma com um determinado vício, ela fica ligada à energia daquilo, né? Então, ela tem abstinência, que não é só física, né? Mas também mental, psíquica e energética. Então, Eudes, vamos imaginar, uma pessoa bebe muito, tá? O problema do alcoolismo. Então, entre os 7 chakras principais que metabolizam as energias, o chakra umbilical está na área do baixo ventre, em cima do umbigo, chamado em sânscrito Manipura, a cidade das joias. Ele metaboliza a energia dos sólidos e líquidos que a gente consome. Ele faz o trabalho digestório, né? O aparelho digestório trabalhando a digestão dos alimentos e captando a energia, os nutrientes, a quintessência dos alimentos, que traz a vitalidade para o corpo humano. Então, no caso, quando uma pessoa bebe demais, o chakra umbilical, ele metaboliza a energia do álcool e fica a aura da pessoa, vamos dizer assim, cheirando a álcool, não pega expressão ao pé da letra, tá cheirando a álcool, fica um vapor energético, etílico. Não é que a pessoa está com álcool na aura, ela está com o vapor energético disso agora transformado numa energia. Espíritos desencarnados, apegados à questão do álcool, eles têm uma abstinência que agora é psíquica, não é mais física, um desejo forte. E para poder ter esse desejo, eles precisam se manter no plano físico. Por quê? Se eles passam para o mundo espiritual, lá não tem álcool, não há como eles obterem a satisfação do desejo. Pode aparecer o Buda, Jesus, Maria, qualquer um, e falar assim, entra na luz, irmão, irmã. E o cara fala, eu não, porque não tem aí o que eu quero, e o que a pessoa quer é o álcool, e o álcool está no plano físico. Então, muitos ficam apegados pela necessidade de sensações grosseiras, às quais eles estão acostumados, e não tem mais o corpo físico, mas tem a mente e os desejos naturais das emoções misturadas nisso. Então, o que essas entidades fazem, Eudes? Tenta encostar perto da aura de alguém que bebe muito, porque esse alguém que bebe muito tem o teor energético que eles gostam para poder drenar. Então, quando se fala que uma entidade bebe através da pessoa, não é literalmente bebe, absorve a energia, o gole pro santo, o hálito do álcool, energeticamente falando, na aura da pessoa. E daí as obsessões que ocorrem com casos de alcoolismo, né? De entidades ali sugando energia. Se uma entidade dessas encosta na aura de alguém que não bebe, não tem nem sintonia,
Ou eu disse, não há afinidade energética, nem de desejo, nem de interesse. Então, eu estou dando um exemplo. Agora, calcula, Eudes, drogas pesadas, o dano que causa e entidades que às vezes estão agarradas ali. Porque deve ter bastante entidade que morreu com vício e gruda no vício das pessoas. E um detalhe, existem vícios variados. Eu estou pegando 2 pesados para dar uma ideia mais drástica, né? Por que alguns espíritos ficam agarrados tentando absorver energia para obter sensações grosseiras que eles não têm mais, porque não tem o corpo físico, tá? Pode ir. Certo. As suas repetidas afirmações, atuando como sugestões pós-hipnóticas de que não há outro mundo além do físico, fazem difícil para eles aceitar a existência de algo além da morte. Pode passar. Alguns desses espíritos são turrões por causa de sua absoluta estupidez, obstinação e desinteresse em aprender. Eudes, a morte não muda ninguém, só joga a pessoa para fora do jeito que ela é. 1 segundo após a morte, você continua sendo Eudes com a própria média mental do que você tinha. Agora, como que você vai lidar com esse novo meio extrafísico onde você está, vai de diversas circunstâncias. Mas ninguém muda ao sair do corpo internamente. Muda o meio extrafísico onde ela está e o veículo de manifestação, que agora é o corpo sutil, não é mais o físico. Mas a mente da pessoa tem que se adaptar a esta mudança e muitas vezes ela não consegue por causa da teimosia dela. Ela reconhece que está desencarnada, mas não quer sair. E aí eu fiquei pensando, Eudes, se a pessoa passa para o lado de lá e não muda muita coisa, e eu sei disso pelas saídas do corpo e por ter visto muita gente assim do lado de lá, e como médium em sessões de desobsessão, ter tido contato com muitos espíritos assim, sabe qual é a história? Por que o cara é turrão do lado de lá? Já era turrão do lado de cá. A morte não mudou ele. Por que ele é teimoso lá? Já era teimoso aqui. Então, do mesmo jeito que algumas pessoas são impermeáveis à parte espiritual, que eu não estou falando enquanto doutrina, enquanto conhecimento geral espiritual, a pessoa é impermeável, ela vai ser impermeável lá fora, mesmo estando desencarnada. Até quebrar o paradigma mental dela leva um tempo. E os mentores extrafísicos que trabalham com esse pessoal têm que ter uma paciência enorme, cara. Do mesmo jeito que você, por exemplo, está aqui, você tem uma pessoa que convive com você, às vezes cria até problema na família, toda família tem alguém ou algum ente querido que às vezes é mais complicado. E aí você fala, caramba, essa pessoa é tão turrona, como é que ela não vê as coisas? Né? Todo mundo está vendo, menos ela. Existem vários espíritos assim, e eles costumam ficar apegados energeticamente porque estão impermeáveis a pensamentos melhores. Bom, outro motivo, falta de determinação para seguir em frente, rumo a outras dimensões espirituais superiores. Pode passar. Podemos acrescentar ainda mais 2 situações que desequilibram muitos espíritos. O corpo espiritual muito denso, por causa do desequilíbrio espiritual, mental, emocional ou energético durante a vida física. Pode passar. Energias remanescentes do duplo etérico, o campo energético do corpo humano, aderidas no corpo espiritual, mantendo-o, então, bastante denso e apegado energeticamente ao plano físico. Pode ir.